Olá, meus queridos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ele Cresce. Aqui quem fala é o comandante André Crestani da aeronave Papa Romeo Fa Bravo Charlie. Hoje eu vou falar sobre uma ciência muito importante para a formação docente de professores da disciplina de língua portuguesa e também da língua inglesa, que é a linguística, que é uma ciência que é ofertada nos cursos de letras, acho que desde 1962. E assim, a linguística é uma ciência autônoma, entretanto, ela não é isolada das demais. Então, a gente vai entender a linguística de modo mais geral. Então, qual é o objetivo dessa ciência? Bom, a linguística é um ramo da semiologia, que, pensando bem, a semiologia estuda a linguagem, tudo que envolve a comunicação, enquanto que a linguística ela pega uma parte dessa comunicação que nós chamamos de língua, que é um conjunto de códigos proferidos por um determinado grupo de pessoas, que, por exemplo, o português é uma língua, um idioma, certo? Então, nós temos dois tipos de linguística, microlinguística, macrolinguística. Bom, vamos entender. A microlinguística é responsável por estudar a fonética, a fonologia, os morfemas, as questões gráficas, enquanto que a macrolinguística é responsável por estudar questões históricas, sociais, regionais, dentre outras. Bom, na linguística nós temos variações da língua, né? Ela pode ser regional, por exemplo, aqui no Paraná, em algumas localizações do Paraná, nós vamos vina para a salsicha, ou, por exemplo, ela pode ser social, ela pode ser estrática, diastrática, que é uma variação relacionada ao grupo social que esse indivíduo pertence, ou ela pode ser também histórica, diacrônica, por exemplo, a gente falava vossa mercê, que hoje se tornou você, ou talvez nós podemos falar uma variação formal e informal, em algum momento teremos de ser mais formais, entretanto outros menos formais. Nós também temos aquela questão da ideia da... Recapitulando, da regional, formal, social, né, regional, histórica, a questão Bom, vamos para a gramática internalizada, os tipos de gramática em si, né? Nós temos, por exemplo, a gramática normativa prescritiva, que é aquela que prescreve a forma certa de se falar a língua. E nós também temos a gramática descritiva. A descritiva ela busca em descrever a língua em si, porque algumas pessoas aqui no Paraná, algumas pessoas que não têm tanto estudo, falam barde, falam... as crianças falam criança, falam... por exemplo, algumas pessoas sem muito estudo falam chicrete, praca, né? Ou playa. Então, é isso que a gramática descritiva busca em fazer. Enquanto que a gramática internalizada é aquela gramática voltada a uma pessoa... Nós temos uma gramática internalizada, mesmo certas pessoas nunca terem frequentado uma aula de português, elas falam português, mas é uma gramática internalizada, porque elas falam a sua língua do jeito que elas falam, certo? Elas falam a língua do jeito delas, esse é um modo próprio de se falar português, talvez não certo, mas falam. Todo mundo tem essa gramática internalizada que é dela, da própria, individual. Bom, a linguística... também nós vamos entender que a partir do momento que inicia-se, né, o estudo de uma língua, nós podemos dizer que começa a linguística. O estudo quando o ser humano começa a se debruçar sobre o estudo de sua própria língua, começa a linguística. Mas ela foi inaugurada por Ferdinand de Saussure, né, que ele é considerado o pai da linguística moderna, por ele ter revolucionado os estudos da linguística, pois até então existia aquela questão dos neogramáticos, da gramática comparativa, né? Porque por exemplo, a linguística é uma ciência que teve descobertas. Por exemplo, no século XIX, por exemplo, trouxe avanços, por exemplo, descoberta de que era possível comparar idiomas. Era possível você chegar à conclusão que haviam parentescos entre línguas, entre o italiano, o francês, o espanhol, o português, havia esse parentesco que sempre tinha... E o linguista comparatista, ele buscava encontrar uma língua mãe. Entretanto, grande parte dessas línguas mães aí que nós temos estão mortas, não tem registro escrito, porque precisamos de uma escrita
nem que seja uma nota de um pãozinho, mas tem que ter pelo menos isso, né? Um registro histórico para dizer, ó, essa língua aqui, mas não temos, porque o ser humano durante muito tempo era tudo oral, era tudo falado. Só que, por exemplo, a partir do momento as sociedades começaram a adotar a escrita por ser mais prática. Então é muito mais prático, né? E assim, pessoal, quando a gente fala então, essa questão da comparação das línguas. Compararam línguas, outros momentos, por exemplo, no século XX, quando seu Edinando Socio tornou-se professor da disciplina de uma disciplina, e ele ele ofertou cursos de linguística para seus discípulos e alunos. E assim, o que acabou acontecendo foi que lá no ano de 1916, seus alunos escreveram uma obra póstuma, né, com base, porque o Saussure estava morto, só que os alunos escreveram 3 anos depois de sua morte o curso de Linguística Geral, que é considerado a Bíblia da Linguística, um dos livros mais importantes para estudantes de letras lerem. E assim, pessoal, o que acontece? A linguística, ela gera essa questão quais são os impactos que essa ciência pode causar num aluno de letra. Para mim causou um impacto muito grande, porque assim, o que acontece? Ela vai te ensinar como trabalhar dentro de sala de aula, como você ter uma base, né, de estudos de línguas, né, tanto o português, o inglês, o espanhol. Então você aprender que a língua, ela é viva, você vai aprender essa questão da língua ser viva, uma língua que está sempre mudando, né, talvez a gente vai se deparar, por exemplo, com alguns pensadores, alguns linguistas, não podemos chamar isso de linguista, que na Grécia Antiga, por exemplo, alguns pensadores pensavam que a língua era algo engessado que não mudava. Mas assim, vamos por parte, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e tchau.